E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente conversar mais um pouco sobre espiritualidade franciscana. Então, se você aí puder acessar o texto da Legenda dos Três Companheiros, você encontra esse texto das fontes franciscanas, dos textos franciscanos, na internet, no Centro de Espiritualidade Franciscana, então, de São Paulo. Lá você vai encontrar fontes, você aperta lá e vai encontrar biografias, escritos, você aperta e você vai ver Legenda dos Três Companheiros, capítulo, ou aliás, número 51. Às vezes a tradução pode variar um pouco, tá? Eu costumo às vezes usar, como eu já disse em outros vídeos, uso do Centro Franciscano, também uso também daquela organizado das Vozes, também usa da Santo Antônio, que é esta aqui. Para fazer os vídeos eu uso mais esta, porque está todo rabiscado. Mas tá aí também no rodapé, eu vou deixar depois o Centro Franciscano de Espiritualidade. Muito bem, número 51. Vamos lá? Terminada a oração, reapresentou-se ao sumo pontífice e contou-lhe ordenadamente o exemplo que o Senhor lhe mostrara. Disse: Eu sou, Senhor, aquela mulher pobrezinha que o Senhor, amando, tornou-a famosa por sua misericórdia, e dela lhe aprouve gerar muitos filhos. Disse-me o Rei dos Reis que nutrirá todos os filhos que de mim gerar, porque se nutre estranhos, deve nutrir bem os legítimos. Pois se Deus dá bens temporais aos pecadores por amor dos filhos a serem nutridos, muito mais concederá a homens evangélicos, aos quais por mérito são devidas estas coisas. Tendo ouvido isto, o Senhor Papa admirou-se vivamente, principalmente porque antes da chegada do bem-aventurado Francisco, vira em visão que a igreja de São João de Latrão ameaçava ruir, e um religioso pequeno e desprezível a sustentava, pondo sobre ela o próprio ombro. Acordando, estupefado e atemorizado, discreto e sábio que era, considerava o que significava esta visão. Mas poucos dias depois, quando veio a ele o bem-aventurado Francisco, ele revelara seu propósito, como se disse, ele pedira que lhe confirmasse a regra que escrevera com palavras simples, usando termos do Santo Evangelho, a cuja perfeição aspirava totalmente. Vendo o Senhor Papa tão fervoroso no serviço de Deus e comparando sua visão com o exemplo mostrado ao homem de Deus, começou a dizer dentro de si: Em verdade, este é o homem religioso e santo, pelo qual será levantada e sustentada a Igreja de Deus. E assim o abraçou e aprovou a regra que escrevera. Deu também a ele e aos seus irmãos a licença de pregar a penitência por toda parte, desde que os que iriam pregar obtivessem a licença do bem-aventurado Francisco. E isso mesmo depois aprovou em consistório. Muito bem, número 51, né? Nós tínhamos lido no número anterior como que Francisco tivera em oração uma revelação, ele sendo comparado a uma mulher pobrezinha que gerou filhos para um rei. E como o rei cuidou desses filhos. Aqui ele conta esta intuição ao Papa e é famosa, no decorrer dos tempos ficou famoso esta imagem, né? O Papa que sonha que um pequeno homem miserável estava sustentando a igreja de São João de Latrão. Então, ele sustentando toda a igreja, esse é o sonho que o Papa teve. E quando viu que Francisco era este homem miserável, esse homem pobrezinho, frágil, mas que trazia toda essa misericórdia de Deus para a igreja, ele vendo a sua dedicação, né, o Papa vendo, olhando para esse humilde homem, dá autorização e aprova a regra que Francisco tanto queria para si e para os irmãos.
Esse quadro ficou famoso, né? A gente pode procurar na internet, se você colocar São Francisco segurando a igreja de Latrão, você vai ver esta pintura antiga, justamente falando desse sonho do Papa. E é claro que esse texto ele foi escrito bem depois da morte de Francisco, aqui por volta de 1240 alguma coisa, a Legenda dos Três Companheiros. Então, nesse tempo, a igreja já está, aliás, a ordem já está por toda a igreja, está espalhada pela Europa, e aí já tem pessoas, já frades, ajudando em várias igrejas, né? Então é justamente aí, nessa experiência dessa década de 40 e do século XIII, é que olhando para trás, né, o agiógrafo, esse que relata, aí destacando as qualidades de São Francisco, né, as suas ações, relata como que a ordem, e nascendo dessa mulher pobrezinha, né, um homem lá de Assis, né, um filho de comerciante que larga tudo e vai viver com os leprosos. Quem é que diria, né, que ele seria, por ele, né, a graça de Deus agiria, e aí aconteceria assim uma transformação dentro do seio da igreja, a partir de um homem, né? Ou melhor dizendo, a partir da graça que toca esse pobrezinho. E aqui ele comparando com essa mulher pobrezinha, né? Que por si mesma não consegue, mas precisa ser nutrida, precisa ser os seus filhos nutridos por Deus. Aí a gente pode perguntar assim, somos filhos desta mulher pobrezinha, essa mulher que está no deserto? Se nós somos filhos, dizemos que somos filhos de Francisco, então precisamos ir até o rei e nos nutrir. Ele quer nos nutrir, ele acolhe os seus filhos. E como é que nós vamos nos nutrir? Deixar que Deus nos alimente. Aí está a resposta de Francisco. Se a gente pega os escritos dele, a gente vai perceber que está recheado de passagens bíblicas. Então, como é que eu me alimento de Deus? Meditando as Sagradas Escrituras, nos aproximando do coração misericordioso, nos aproximando daqueles que sofrem, daqueles que precisam de cuidados, porque aí nós encontramos o coração de Deus. Então é toda uma experiência, né? Vivências que vão sendo acumuladas na oração pessoal, na meditação da palavra, no encontro com aquele que sofre. Nestas vivências vai se constituindo uma vida repleta de uma experiência, né, ao longo do tempo, de uma experiência realmente aí forte, que se percebe como que o Senhor age e nos nutre, né, em cada situação dessa. Já imaginou se a gente fosse franciscano e não tivesse vida de oração? Já pensou se a gente diz que é franciscano e não medita a palavra? Não tem jeito, né? E é que Francisco vai dizer, né? Ele vai apontar para quem é mais importante. É o rei. Vá até o rei. Vá a ele e deixe-se alimentar por ele. E aí a igreja, aqui na figura do Papa, reconhecendo a manifestação de Deus aí na vida de Francisco e desta ordem que nasce. Então vamos fazer isso, né? Como é que nós vamos ser franciscanos? Voltando-nos para o rei. Para o rei. Então volte, e é um rei que não é um rei assim, né, dos tronos deste mundo. Não é esse tipo de poder. O poder de Deus é o serviço. E Francisco intui bem isto, né? O poder de Deus é o poder de serviço. Perceba que os filhos vão até o rei, e o rei, o que vai fazer? Vai dizer, olha, se eu nutro tantas pessoas que nem reconhecem, né, aquilo que eu faço,
imagino os meus legítimos. Então, quem é que serve? É Deus. Os filhos não vão ali para servir, nesse sentido, né, que nós temos hoje da ideia de realeza, mas é justamente o contrário. Aquele que é maior é aquele que serve. Abraço e até mais. Medite aí para que a gente possa amadurecer na espiritualidade franciscana. Abraço, tchau.